Olá, meus queridos amigos, irmãos, graça e paz. Estamos aqui de volta para mais um vídeo do Ministério Gama, Grupo de Apoio Missionário Ágape, Nós estamos hoje na cidade de Vila Valério, aonde foi o nosso trabalho pioneiro do Ministério Gama, a primeira igreja que nós trabalhamos na revitalização. E hoje eu vou estar aqui conversando, um bate-papo muito descontraído, muito bacana, com o pastor Alceni, que logo vocês vão conhecer este homem de Deus, a qual já me referi no vídeo anterior, E ele vai contar uma parte da história aqui. Ele, a família dele, fazem parte dessa história. Foi um dos fundadores e hoje eu estou aqui para poder dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Eu disse no início desse nosso trabalho que a história do Ministério Gama é uma história muito relevante, muito bonita, e eu tenho certeza que você ia gostar de ouvir. E hoje nós vamos entrar na segunda parte, que é justamente estar reunido aqui e conhecer a história que foi realizada na vida de muitas pessoas e como hoje o trabalho está depois de muitos anos. Tudo começou lá em 2003, em 2006 encerrou o seu trabalho e hoje encontra-se aqui o pastor Alceni, e que você vai ficar surpreendido aqui com o trabalho que está sendo feito por esse homem de Deus, esse obreiro que está aqui hoje, que assumiu esse trabalho. Então, para a glória de Deus, eu gostaria que você simplesmente não assistisse somente esse vídeo, mas que você ali dá o seu ok ali, aperte ali, compartilhe esse vídeo aí, porque isso é muito importante para nós e para vocês, para que os batistas capixaba também possam conhecer este lindo trabalho. Eu estou aqui agora, pastor Alceni. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Que prazer em revê-lo. Obrigado por ter aceito esse convite. Nós vamos ter um bate-papo agora bem descontraído, bem bacana. Vamos sentar e vamos conversar um pouco a respeito desse trabalho. Amém. Pastor Alceni, obrigado primeiramente por ter aceito esse convite, Nós tínhamos marcado aqui esse encontro com você e a sua esposa também, Porém, teve um imprevisto, que o seu neto está passando mal, e a Marise, então, precisou dar assistência como avó, dar toda assistência à casa. É mais do que correto, Primeiramente, os domésticos da fé, vamos socorrê-los e atendê-los isso aí, Mas um outro momento a gente conversa com ela, Sim. Tá? Mas eu queria, conhecer um pouco mais da sua história. A gente tem acompanhado, de longe, a gente tem acompanhado, e eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida da Marise, porque vocês são um dos fundadores do Ministério Gama. Vocês, hoje essa igreja, ela está na forma que ela tomou hoje, em torno de 250 membros, mas quando a gente olha para o passado, nós assumimos aqui, não somente eu, você e mais toda a equipe, que eu já conversei com eles, pastor Josimar, pastor Arleudo, pastor Rogério, Nós assumimos essa igreja em torno de 5 a 10 pessoas aqui na época. Que tempo difícil, E como é que foi Vamos lembrar um pouco do passado, Vamos voltar ao túnel do tempo e vamos ver como é que você lembra disso aí naquele passado e vê a igreja hoje, essa experiência com Gama, essa caminhada. Fala um pouco para nós da sua experiência. A minha experiência maior tem sido com os fundadores da igreja, aqui da igreja. Nós temos aqui 16 pessoas, praticamente de 2 famílias, que são fundadores. Hoje, muitos deles têm dificuldade de vir por causa da idade. E nós montamos um culto que é mensal, todo segundo domingo pela manhã, na casa de um deles, para dar ceia do Senhor lá. Nós fazemos um culto com ceia. Olha, que coisa maravilhosa. Para abençoá-los. Então, eles, o carinho que eles têm conosco, com o Gama, é muito forte. Ou seja, essas pessoas que estão, limitados por causa da idade, elas continuam sendo amparadas pela igreja, toda assistência pela igreja. Isso é muito importante, pastor Alceni, porque às vezes esta visão que o pastor está tendo, eu digo para você, eu conheço muitas igrejas aqui espalhadas, no estado do Espírito Santo, e nem todo mundo tem essa visão que você está tendo. É muito importante isso, inclusive para mim também, tá, pastor? Para mim também, tá? Eu tenho pessoas lá, tenho umas 2 pessoas na igreja lá,
que são idosas. Ontem mesmo uma ligou para mim, com dificuldade e tudo, e eu marquei para ela para estar lá com ela amanhã. Eu preciso dar também esse tipo de assistência. Eu dou, mas eu confesso que ainda sou muito relapso. Mas eu preciso fazer mais ainda para o reino de Deus, correto? Mas então quer dizer que essa assistência continua sendo dada, né? Mas, pastor, vendo a igreja naquele tempo, porque quando a gente olhava aqui, a igreja, eu lembro que em 2003, quando nós assumimos aqui, fevereiro de 2003, a Igreja Batista, ela era uma referência aqui na cidade de Vila Valério. Porém, uma referência negativa, porque havia uma casinha muito simples, aonde a gente reunia, e havia aqui muito mato na frente, do lado aqui um matagal tremendo, dentro da avenida principal de Vila Valério, né? Então, poxa, é muito vergonhoso para uma igreja, né? Manter daquela forma, mas depois tomou toda essa diferença aí, tornando esse templo um templo glorioso, muito bonito, né? E ele se formou, não foi na sua gestão, foi no pastor Alessandro, né? Que tomou toda essa estrutura total aqui, foi com o pastor Alessandro, e com certeza Deus tem um obreiro para cada tempo, para cada... A gente sabe disso, né? Então foi o tempo dele também fez um bom trabalho, né? E cada um na sua missão. E agora você depois está aqui há 14 anos, é isso? 14 anos aqui com esta igreja, e eu percebo uma coisa que é muito importante, pastor, que você quer ter um termômetro da igreja, não é por aquilo que às vezes a gente pergunta, mas daquilo que a gente ouve. E eu tenho ouvido muitas coisas boas a respeito do ministério do pastor, da vida do pastor, né, do crescimento. Prova disso é o crescimento, né, considerável, né, exponencial aqui que a igreja está tendo. Um crescimento cada vez mais, a igreja sempre cheia, né, sempre visitantes, e o trabalho também que vem sendo desenvolvido com os células também. Pastor, mas nessa trajetória aí, como é que foi essa adaptação, né? Pastor que já era acostumado com o estado do Rio de Janeiro, Vitória, e depois, né, vir para o interior. Como é que foi essa experiência? Isso já era um sonho do pastor? Fala para nós aí um pouco. Quando eu me formei no seminário, eu tive a certeza que eu não ficaria no Rio. Eu fiz seminário no Rio, morava no Rio. Eu tinha certeza que não ia ficar no Rio. Certeza. E aí eu tive a oportunidade um irmão morava em Mato Grosso, eu fui para Mato Grosso, fiquei lá 15 dias. Fui na Igreja Batista lá, estava sem pastor, e eles me fizeram um convite para ir para lá, né? Eles souberam que eu ia para lá com um convite. Eu vim para o Rio pensando em voltar, e 25 dias depois eu voltei para lá. Eu voltei para dar a resposta seria sim. Mas quando eu cheguei lá, conversando com o meu irmão, a oferta que me fizeram, na época que eu fui receber a oferta, tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa que não estava batendo. Por quê? Eu ia ser pastor da igreja, como a igreja não tinha condições de pagar um pastor, eles iam me dar um cargo de secretário de obras da prefeitura, porque o líder da igreja era vice-prefeito. E quando eu ouvi aquelas conversas, que não estava legal, que não batia certo, eu esfriei. Bom, aí fui lá, né, falei que não vinha e vim embora. E aí eu vim na casa do meu irmão em Vitória, conheci um pastor que me convidou de vir para cá. Quando eu cheguei aqui, para ele me apresentar aqui para mim fazer o concílio e tudo, ele sumiu. Ele tinha saído da igreja de férias, quando voltou a igreja dispensou ele sumiu. E aí eu fui ser pastor auxiliar, porque um pastor abriu as portas. Me apertou a mão, igreja pequenininha, me levou para fazer o concílio, eu me tornei um pastor, e aí eu comecei a pensar, eu vim para ficar na Serra, em Vitória, é uma cidade grande, tem muitos bairros. Hoje 600 mil habitantes. Eu vim para ficar aqui, eu comecei a pensar, aí uma igreja me convidou em Una. Passei 7 anos lá, e depois de 7 anos, alguém saiu daqui e foi lá me convidar para me vir para cá. O que me trouxe para cá, já que eu estava bem lá? Foi que lá 55% da população era evangélica. E aqui não tinha nem 1%. Olha. Desafio. Que desafio. Eles aí me trouxeram para cá. Ou seja, você aceitou, assim,
aqui está muito cômodo para mim, está muito fácil, Sim, né? sim. Porque a cidade praticamente já tem um índice bastante, já bem elevado, né, de 55%, Sim. com a quantidade de igrejas que tinham lá, estava, né? É um trabalho, e você aceitou o desafio Aceitei. de pegar, de trabalhar, arregaçar as mangas numa cidade do interior, onde em torno de 1% apenas era pessoas que conheciam a Cristo Jesus. Sim. Realmente é um grande desafio, Aí pastor. nós viemos aquele desafio, aí chegamos aqui, conversamos com a igreja sobre o desafio. Aí era mais ou menos 65, 70 membros que tinha, que o pastor Alexandre deixou, e aí nós começamos a trabalhar com grupos pequenos, que nós chamamos de células. Sim. Começamos a trabalhar e fomos trabalhando. O resultado é que hoje eu posso contabilizar quase 200 batismos que eu vim para cá, né? Temos aqui uns irmãos que eram líderes, não sei o porquê, porque não chegamos à conclusão, saíram, foram para outra igreja, tranquilamente, são amigos nossos, Saíram debaixo da sua bênção. debaixo, tranquilo, Isso que é importante, né, pastor? tranquilo, e hoje nós estamos vendo tanto visitante, que eu tenho falado com os irmãos aqui, irmãos, nós temos que preparar esse batistério melhor, porque já reformamos o banheiro, já fizemos lá em cima uma área para criança, nós só falta terminar, né? E agora nós vamos ter que fazer um batistério maior, porque vai vir muita gente para cá. Amém. Nós estamos aí com a visão clara de um crescimento agora bem maior. E eu fico feliz. O que me faz mais feliz aqui? No tempo do Gama, nós despejamos amor aqui. Não foi, pastor? Foi. Despejamos Semeamos amor. Semeamos muito mesmo. Hoje eu estou colhendo esse amor. Amém. Eu me sinto amado aqui como nunca me senti em igreja nenhuma. As pessoas nos abraçam aqui. Verdade. Eu fico maravilhado. Aliás, isso aí que você tem lembrado é muito importante, sabe por quê? Eu sempre falo que de todas as igrejas que nós revitalizamos, né, a igreja que mais amou de verdade mesmo, abraçou esse trabalho, foi Vila Valério. Foi Vila Valério. Né? Nós tivemos Irupi também, que nos recebeu muito bem, Sim. nos amou também, Sim. certo? Mas não com a mesma intensidade que Vila Valério. Nós temos deixado aí o rastro aí de trabalho, de dignidade, de amor com essas pessoas, né? Como o pastor mesmo disse aí, nós estamos semeando amor. Sim. E é o que Cristo fez, né, pastor? Ele veio, semeou amor para nós, e esse amor nos constrange, não é verdade? Nos constrange a ponto de a gente se quebrantar perante o Senhor. Mas, pastor, de uma coisa que você falou que eu tirei, assim, que eu achei muito bacana e fundamental, e tudo está dando certo para a vida do pastor, sabe por quê, pastor? Eu vou te dizer uma coisa, porque lá no princípio, tá? Eu quero usar aqui a expressão, eu quero atribuir isso de uma artimanha do inimigo. Sim. Porque se você aceita aquele joguinho lá atrás, para onde que você foi mesmo que chamaram? Lá em Mato Grosso. Mato Grosso. Jaciara, Mato Grosso. Jaciara, Mato Grosso. Se você aceita isso, ser pastor da igreja, mas com uma colocação, numa situação de um trabalho lá, para ser, era um jeitinho que eles estavam dando para te segurar. A sua função não era na prefeitura, era no reino, no trabalho. Assim, então, se começasse errado, toda a sua vida em ministério tinha de tudo para dar errado. Verdade. Mas você soube rejeitar isso, ver que não era de Deus, e você rejeitou e aceitou o desafio, e por isso Deus tem te honrado a esse tempo. E eu quero deixar isso para você que está nos ouvindo neste momento. É assim que começa toda a obra, tudo na nossa vida. Amém. Tem que começar corretamente. Não importa, eles podem até dobrar o seu salário, mas cuidado, tem caminhos que na nossa vida parecem ser retos, mas o seu fim é a morte. Tá? Então nós temos que estar muito atentos sobre isso, porque o diabo, ele é muito astuto. Mas, pastor Seni, que bacana, que legal assim saber que a igreja está nessa pega, nessa construção, né? E daí, outra coisa que eu vejo também, pastor, quando o pastor quando veio para cá, ou logo no início, eu sei que o pastor também viveu uns momentos difíceis também, sobre a questão de família, e hoje eu vejo a família muito integrada, né, na obra do Senhor. O pastor tem até um filho que está como pastor também, auxiliar, pastor auxiliar. aqui na igreja. Dois pastores auxiliares. 2 pastores auxiliares, né?
Dois pastores, mas um é seu filho aqui, o outro... Um é meu filho. Um é seu filho, né? Tem o pastor O outro, que é da casa, né? É da casa. Da casa mesmo. Entendeu? Isso é muito bacana. O mesmo segmento do pai aí, aprendeu com a vida, né? E realmente se converteu de verdade, entregou, viu que o caminho é Jesus, né? Aliás, nessa campanha nós estamos falando aí, né? Que Jesus Cristo é o caminho, né? É o caminho, né? Caminho fiel e relevante para nós, né? Nessa campanha de missões. Desde quando o Gama veio para cá, nós viemos na primeira viagem, né? Sim. Primeira viagem, eu e você estava, e o Arleu. Sim. Primeira viagem, eu conheci a igreja, foi interessante. Mas depois de 3 anos aqui, eu recebi a visita de um irmão, que ele me revelou que eu nasci aqui. Eu sou registrado em Santa Teresa, sou capixaba. Sim. Papai me registrou em Santa Teresa. Mas papai veio abrir uma fazenda de um conhecido dele aqui e passou 4 anos aqui, morando aqui, papai com a família. E eu nasci aqui. Você nasceu em Vila Valério? Nasci em Vila Valério. Olha, eu não sabia disso. Não era em Vila Valério ainda, era São Gabriel da Palha. Ah, sim. Era o distrito de São Gabriel da Palha. Mas eu nasci aqui, fui descobrir. Olha. Isso aí. Olha, rapaz, Deus é maravilhoso mesmo. Deus... O bom filho volta a casa, né? Meu Deus, que coisa linda, né, mano? Que maravilha, bacana. Pra mim é lindo. É bacana. Mas olha, a gente tem feito um trabalho sério aqui. Eu sei que nessa pandemia que houve aí, houve também algumas dificuldades na igreja, né? Dificuldades. Houve pessoas que até desistiram. Sim. Desistiu, a gente entendeu isso, mas essas pessoas nós estamos visitando, nós estamos trabalhando com elas. Por quê? Porque eu creio que cada uma pessoa que chega na igreja e senta num banco da igreja e começa a ouvir a palavra, ela é importante no reino de Deus. Ela é importante, com certeza. Ela vai ter o tempo dela. Isso aí. Então a gente crê nisso, a gente está fazendo um trabalho aí. Eu tenho mais ou menos 1 ano que eu estou com poucas visitas por causa da saúde, mas agora nós estamos voltando aí firme aí para restaurar alguns e fortalecer outros. Isso é importante que o senhor falou, é o seguinte, pastor, porque em todo o tempo, né, você compreendeu esse período da pandemia que atingiu, né, muitas das igrejas, aquelas igrejas, até mesmo aquelas igrejas mais fortes, mais bem estabilizadas ali, sofreram também com isso, né? Tiveram que dar o seu jeito aí. Mas o que eu vejo de importante nisso aí é que você entendeu esse período e você não desistiu. Né? Então essas pessoas que saíram, você continua visitando, você continua buscando e mostrando para ela que não existe outro caminho, o caminho é Jesus, tá? E elas devem procurar realmente esse caminho, voltar para esse caminho. Amém. Isso que é muito importante. Então, pastor, e sobre essas experiências aqui agora, nesses 14 anos aí, como é que tem sido, como é que foi a adaptação aqui, como é que foi a sua chegada? Eu acredito que foi uma chegada, né, com muito louvor, né? Sim. Com certeza foi abençoada, né? Isso me fez lembrar agora, eu fazendo essa pergunta, me fez lembrar, eu acho que você deve lembrar disso, que uma vez nós ficamos empolgados aqui, que estava anunciando no rádio, aqui o carro de som passando, né, que Romário ia chegar, estava próximo de Romário chegar, que ia, né, ia posar ali no estádio, ali no campo de futebol, e juntou de gente pensando que era o Romário, jogador de futebol, mas era o padre, né, que estava chegando na cidade, por nome Romário. Romário. Você lembra desse Lembro desse episódio. Né? Então encheu bastante. Aí eu fico pensando, né, vai chegar pastor Ceni, aí entra aquela... Não, Mas fala para nós aí. Eu vou te ser sincero, desde quando eu cheguei aqui até hoje eu me sinto muito bem aqui na igreja. Amém. Eu tive algumas lutas, até pessoais, familiares. Normal, né, pastor? Em todo ministério. Eu me sinto muito bem aqui em Vila Valério. Tanto é que a gente vendeu a casa que a gente tinha na Serra para morar definitivamente aqui depois que eu parar o ministério. Né? A pretensão nossa é morar aqui. E então a gente... Tudo aqui em Vila Valério nos fortalece, nos alimenta. Sabe, nós temos uma amizade aqui que é muito, muito forte. Por ser uma cidade pequena, né? Hoje, se me falha a memória, Vila Valério hoje está em torno, se eu não me engano, acho que são de 13 mil habitantes ou mais, um pouco. Eu não entro nessa né? lógica aí, não. Né? Não tenho certeza, não. Ou se não me falha a memória, andei olhando algumas coisas, eu não estou bem lembrado, eu acho que é isso mesmo, em torno de 13 mil e poucos habitantes, Sim. Entendeu? E contando com todas as pessoas, né, do interior que faz parte dessa região. Tá? Em torno de 13.600, então, uma coisa assim, tá? Bem próximo isso aí.
né? E vem pessoas de tudo quanto é lugar. É um lugar que é o cultivo do café, né? O cultivo do café, da pimenta do reino. Sim. Então, é um lugar bem procurado, né? Então, pastor, esse período que você está aqui, então, é um período que você respira esse ar aqui, como você mesmo disse, você já foi registrado aqui, como você nascesse aqui, né? Verdade. Você chegou, não encontrou dificuldade alguma, né? Não encontrou dificuldade alguma. E as coisas que a gente às vezes encontra no ministério, isso é mais do que normal, né? Porque nós recebemos esse chamado para isso mesmo, né? Para isso. Para tentar encontrar o equilíbrio dessas ovelhas, das pessoas que Deus nos confiou, para poder seguir esse trabalho, essa missão que Deus nos deu. É uma missão árdua, é uma missão difícil, a gente sabe disso, mas é uma missão gloriosa, que nem aos anjos foi confiada esta missão, e foi confiado a nós, né? Então, eu louvo a Deus por isso, pela sua vida, pela vida da sua família, e eu tenho acompanhado também aí o trabalho, não podemos deixar de falar, da Marisa, né? Que tem sido o seu braço direito ali, em oração, aqui juntamente do teu lado, um trabalho com as mulheres da igreja, e ela tem sido como uma pastora aqui dentro dessa igreja, né? Ela é chamada de pastora. Ela é chamada, né? Então, inclusive até chamada de pastora nesta igreja. Mas, então, eu vejo assim, esse grupo que ela tem aí de pessoas que confiam nela, que ela é uma mulher de oração, tem buscado ela, inclusive pessoas que não são da igreja evangélica, né? A comunidade vem aqui só para orar. Então, isso é muito importante, tá? Ter uma pessoa do lado que acompanha você, o ministério, que está dando apoio, isso é muito importante. Isso que nos fortalece e levanta o nosso ânimo também, né? Que tem hora que a gente está perdido, né? A minha esposa, ela começou um ministério de oração através dos retiros que nós fazemos aqui. E aqui na igreja, a gente não é pentecostal de forma alguma, nós somos batistas tradicionais, mas aqui houve muitas curas, muitas libertações. Sim, pastor, porque isso fez diferença, porque aqui a cidade, membros da igreja na cidade são poucos, na cidade. É mais no entorno da cidade, na roça. A maioria das pessoas aqui rodam de 5 a 20 quilômetros para vir aqui. Tem pessoas que rodam 25 quilômetros para vir no Então, olha só. São membros da igreja. E eles são os mais firmes nas equipes, porque nós temos equipes, né? Nós temos as células, hoje nós estamos 12 células, né? Aí na roça, aí, 12 células. Temos o pessoal da oração, toda quarta-feira de 18h30 até as 20h30, mais ou menos, estão aqui em oração. Nós temos, aos domingos de manhã, a escola bíblica, que é normal. Nós temos ao domingo à noite o culto de adoração. E temos as reuniões que acontecem nas terças, nas segundas. Então tem trabalho praticamente todo dia. Sim. E o pessoal vem de longe. São bem participativos, né? Participativo. Isso aí, muito bacana. Eu quero dizer algo que é muito interessante, né, para quem está nos assistindo agora, sobre isso que o pastor falou. Ele disse assim: nós somos batista de verdade. Não somos pentecostais. Mas olha só, porque acontece curas aqui. Irmãos, a gente tem que acabar com essa ideia de que curas acontecem somente no meio pentecostal. Não. O Deus que está, né, com os irmãos pentecostais tem todo o meu respeito, a gente sabe disso, tem o respeito e admiração também do pastor Alcenir. A gente sabe muito bem que esses irmãos são bênçãos, são os irmãos de oração e eles buscam a Deus, mesmo as coisas acontecem lá, Deus opera, Deus cura. Mas não quer dizer que isso acontece só no meio pentecostal. A igreja batista que é comprometida com o pastor, Amém. A igreja que é comprometida com o reino de Deus, Deus Amém. age, o Espírito Santo de Deus age. Nós temos aqui, né, prova disso que o pastor acabou de falar. Nós somos batistas, mas Deus tem curado, Deus tem libertado e Deus tem salvado vidas aqui. Isso que é importante, porque o nosso Deus, o Deus dos pentecostais, o Deus do batista, é o mesmo Deus, é um só Deus. E isso que é importante, gente.
Não é verdade? A gente precisa quebrar esse tabu. Ah, porque lá tem a ação do Espírito Santo. Aqui na Batista também tem a ação do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Não é verdade? Então, só que o que impede a ação do Espírito Santo? É porque às vezes vem muitas pessoas, né, mais para poder criticar, para observar o que vai ser dito, reparar uns aos outros, do que focar na missão que ele veio. Ele tem que saber que ele veio para a igreja com um único propósito, de adorar e servir a Deus. Ele veio aqui por causa de Deus. Ele não veio aqui por causa do pastor, ele veio aqui por causa de Deus. E por isso, pastor, que eu sempre admiro é isso. É porque as pessoas têm que quebrar esse tabu. Eu falo isso sempre na minha igreja, onde eu sou pastor também, em Morada de Laranjeiras. Deus cura lá também, Deus está curando coisa lá, Deus está salvando vidas, Deus está agindo lá de uma maneira que a gente fica assim, ó, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma pessoa que estava desenganada pelos médicos, que agora ele deu sinal de vida e foi até transferido para outro hospital. E que agora o médico está falando assim, não tem jeito, agora tem jeito. Mas Deus sempre surpreende a medicina. Isso que ele não consegue entender. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Ontem aqui foi glória a Deus no culto. Isso, pastor. Tem um irmão aqui que desde quando eu cheguei aqui, ele mexe com o som. Ele é o irmão do som, Gilcinho. A esposa dele é professora de criança. E eles são assíduos, eles chegam sempre meia hora antes e eles moram a 22 quilômetros daqui. Tá? Sim. Então tem um pedacinho de terra lá, eles moram lá, coisa e tal. E ele ficou doente de uma hora para outra. Uma dor foi para Colatina. Ficou internado, né? Internado 71 dias como é que é? Onde é o... UTI? É na UTI. O médico tinha falado que não tinha mais condições de nada. E nós entramos aqui numa comunhão de oração com a igreja. Você tem que ver o irmão, parece até que não passou por isso. Ontem estava aqui sorrindo, onde nós cantamos, adoramos, agradecendo a Deus pela cura dele. Olha só, irmãos, tem um detalhe, essa pessoa, que ele está falando, a gente chama ele de Gilcinho, mas Gilcimar. É Gilcimar o nome dele, mas se você olhar o tamanho dele, né? O homem dá uns 2 metros quase, de altura e forte, né? E a gente tem aquela coisa de chamar de Gilcinho. É um homem de Deus. É um homem de Deus. Toda a vida que nós tivemos aqui, esse irmão sempre foi pau para toda a obra, sempre ajudando, sempre contribuindo. Tá? Não tem tempo ruim com ele, está aqui para servir e é o que ele faz. É uma experiência muito grande. Então, tudo isso que nós falamos aqui, meus irmãos, a respeito, tá? Com todo respeito aí aos demais colegas e pastores batistas aí, tá? Não estamos dizendo aqui que nós não somos, mas nós somos batistas, sim. Amém. E batistão mesmo. Nós defendemos, mas o que difere a gente é que nós acreditamos numa doutrina, nem estamos nessa doutrina aí, acreditamos nisso aí. Tá? Amém. Mas não podemos também dizer que nós somos donos da verdade absoluta. Dono da verdade absoluta é o Senhor Jesus. Tá? E eu gosto de ouvir essas histórias, pastor, vou até me virar um pouco para cá, bem descontraído aqui, mas eu gosto assim de ouvir essas histórias porque isso faz relembrar o nosso passado, né? Verdade. E nós precisamos mudar em muitas coisas, muitas opiniões. Né, que são quebrar alguns tabus para poder avançar, né? É verdade. Senão a gente não avança, Então, pastor, esse nosso bate-papo, com certeza, se nós formos aqui ficar conversando, vamos passar aqui o dia inteiro. É verdade. São muitas lembranças, muitas coisas para poder, né, falar aqui, que eu acho que realmente nós vamos ter outras oportunidades, né, mais na frente, porque senão o vídeo acaba se tornando muito longo, né? Verdade. E nós temos outras gravações para fazer, né, também. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, tá? O propósito do Ministério Gama aqui é contar, nós já começamos a contar desde quando surgiu esse ministério, da forma que ele surgiu. Nós passamos no primeiro vídeo, nós fomos até o local e lá eu citei que nós buscamos 2 homens de Deus, que foi o pastor Josimar e o pastor Alceni, a qual estou conversando com ele hoje aqui. E repito para vocês, são verdadeiramente homens de Deus comprometidos com a obra de Deus. Amém. Talvez a gente não vai ter aí, né, um índice muito grande de pessoas
que vão curtir esse vídeo, que vão incentivar, clicando ali para se tornar membro também desse canal, Ministério Gama. Muitos não vão compartilhar, mas o nosso objetivo aqui não é fazer números para poder ter aí um ganho com o YouTube, não. É para mostrar para vocês o caminho e que servir a Deus vale a pena. É esse Amém. O nosso objetivo. Amém. E nós precisamos contar essa história. Amém. Ela pode ser um pouco, né, inicialmente, mas até lá você vai ver e vai ouvir testemunhos de pessoas aqui de Vila Valério que Deus fez coisas grandes e maravilhosas. Aquilo que Jeremias fala lá no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então é maravilhoso servir esse Deus. Amém. Se você puder, se você quiser, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com os outros irmãos, com o seu grupo familiar, e compartilhe. Amém. E peça para eles também curtir e para eles compartilhar. Aperte o sininho para você estar aí sempre recebendo, sempre estar atualizado de tudo que está acontecendo no campo missionário. Ministério Amém. Gama, Grupo de Apoio Missionário Ágape. E eu quero dar essa última palavra de agradecimento ao pastor Alceni para nós estarmos encerrando esse vídeo. Pastor Alceni. Amém. Que bom estar com vocês. Que bom poder trazer essas revelações que Deus tem feito na obra dele aqui nessa cidade. Que bom reconhecer que tudo que eu estou vivendo aqui está sob o comando do nosso Deus. Que Deus continue abençoando o Ministério Gama e fortalecendo cada um daqueles que compõem o Ministério Gama. Amém? Amém. E você, pastor, seria só uma última pergunta. Você que é já um dos fundadores também do Ministério Gama e convive com esse trabalho, e essa igreja é uma das mantenedoras desse projeto. Você aconselharia outras igrejas a abraçar esse projeto, alguns irmãos da igreja a abraçar esse projeto, a adotar como seu projeto missionário? Com certeza, porque a visão do Ministério Gama é a visão bíblica. É uma visão onde, né, as pessoas são as mais importantes. Não é o que o ministério faz, mas as pessoas que recebem aquilo que o Ministério faz. A alma que é importante. A alma é muito mais importante. Então, o Ministério Gama realmente precisa que vocês ajudem, fortaleçam. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo isso agora. Esse vídeo, então, ele se encerra por aqui. Quero agradecer mais uma vez o pastor Alceni, deixar um grande abraço para a Igreja Batista Esperança em Vila Valério. Amém. Receba aí o meu abraço, o meu apoio, todo o meu carinho. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem multiplicando aí para que essa igreja, ela se torne um templo ainda pequeno. Vocês possam crescer aí até ainda muito mais do que vocês chegaram, porque ainda há muitas vidas que precisam ter um encontro com Jesus. Muito obrigado e que Jesus assim nos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja Deus.